Fala pessoal, muito boa tarde. Nossa, o sol pegou aqui mesmo na hora que eu comecei o vídeo. Tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no canal. Sei que eu tô meio sumido. Eu confesso que eu fiz alguns vídeos aí nos últimos 2-3 dias, mas depois eu assisti o vídeo e isso é um problema meu. Eu assisto o vídeo e depois eu acho que não tem nada a ver com o que eu falei. Na verdade é porque eu gravo os vídeos meio que para bater papo, para poder transmitir um pouco do que eu tô pensando para quem quer que assista o vídeo. Então hoje não é diferente, mas eu prometo que hoje eu não vou assistir antes de postar. Eu vou postar direto. Então, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui assistindo o vídeo no meu canal. Obrigado por continuarem inscritos no meu canal. Tendo em vista que eu posto muito pouco, mas se você ficou e se você está assistindo é porque você se interessa com alguma coisa que eu digo. E hoje o assunto é esse aí que você já leu no texto. Passei dos 42 e por algum motivo tem chegado muito até mim aquela frase do a vida depois começa aos 40. Então, se a vida começa aos 40, eu ainda tô um bebezinho recém-nascido. E de certa forma eu sinto isso. Por isso que eu achei legal comentar aqui com vocês um pouco do que eu penso sobre isso. Realmente eu fiz 42 anos agora, no último dia 5 de setembro. Tô ficando velho. Minha filha diz que eu tô rabugento. E ela tem razão. Mas eu sinto, brincadeiras à parte, eu sinto que realmente a minha vida começou agora, sabe? Pra quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez, eu sou pai de 3 filhos, 2 meninas e um menino. Fui pai pela terceira vez há 4 meses atrás. Hoje, inclusive, dia 15, meu filhote faz 4 meses de vida e é a coisa mais linda da minha vida. Aliás, minha esposa e meus filhos, meu Deus do céu, eu sou muito grato por tudo que eu tenho, pela família que eu estou construindo ao lado da minha esposa. E os meus filhos são doces, são bonzinhos, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Então é claro que o nascimento da minha segunda filha e agora o nascimento do meu terceiro filho me faz sentir mais vivo do que nunca. Porque eu acho que a vida é basicamente resolver problemas, né? Se você não tem problema, você já morreu. Seja ele pequenininho, seja ele imenso. Enquanto a gente estiver vivo, os problemas, os desafios vão aparecer, e eu sinto exatamente isso. Mas o nascimento da minha filha Isabela me fez sentir muito, muito mais jovem do que eu imaginava que eu era. E agora o nascimento do Eduardo exige de mim que eu esteja, como é que eu vou dizer, me cuidando mais, que eu esteja trabalhando mais, que eu comece a parar as arestas dos meus defeitos e repense na minha vida de adulto, na minha vida financeira, na minha vida quanto pai, quanto esposo. Quem tem filho, acho que entende um bocado isso. Quem tem mais de um filho, que é nascimento do primeiro filho, é uma coisa maravilhosa. Mas você normalmente é mais jovem, e eu era mais jovem, e você não tá assim meio que pensando nessas coisas, né? Tá na casa dos 20 e pouco, nos 30 e tal. Mas o nascimento do terceiro, e com 40 anos, 41 anos, agora né? Fiz 42 essa semana passada, como mexe com a gente, no bom sentido. Eu tenho pensado muito
nas coisas, assim, quando você passa dos 40, você pensa muito, eu pelo menos, eu acho que deve ser uma coisa comum, você começa a lembrar de coisas que você não lembrava aos 30. Coisas da tua infância, com teus irmãos ou com teus pais, momentos, coisas que você queria fazer, ideias que você tinha da vida, sonhos que você queria realizar, e você começa a pensar, caraca, eu queria ser isso, não fiz, isso eu fiz, aquilo eu não fiz. E eu tenho pensado muito nisso nos últimos 2 anos. Mas agora com 42 e pai do terceiro filho, eu realmente me sinto como se eu tivesse renascido aos 40 e hoje tivesse 2 aninhos. Então, o que uma criança de 2 anos faz? Ela observa e ela aprende, né? Sempre observa e aprende, observa e aprende. Então hoje eu estou observando o que eu fiz de errado, observando o que eu faço hoje, para poder identificar o que eu fiz de errado, melhor dizendo, acho que eu expliquei melhor agora, para não errar novamente. E você começa a pensar fundamentalmente nas coisas que você realmente acreditou, ou que te fazia feliz, ou que seria o seu futuro, o que é certo, o que é errado na vida, por que eu não estou seguindo esse caminho se eu sempre soube que era isso que eu tinha que fazer. E aí vamos para a questão de finanças. Quando você chega aos 40, eu acho que a maioria das pessoas devem pensar, caramba, quanto dinheiro já passou pela minha mão? Falando especificamente de dinheiro. E eu gosto muito de finanças, de economia, gosto muito de assistir materiais. Eu estou estudando, inclusive, estou estudando finanças, a história da economia, etc. E você começa a pensar, se há 10 anos atrás eu tivesse feito isso, se há 20 anos atrás eu tivesse feito aquilo, como é que eu passo para minhas filhas, para meus filhos, como é que eu passo para eles sem ser chato, que se eu tivesse feito certas coisas lá atrás, hoje minha vida seria diferente. E aí eu puxei a questão das finanças para dizer que eu estava assistindo um vídeo de um cara super influente de finanças, não vou falar o nome, e gosto muito dessa pessoa, gosto do que ele fala, me identifico, por isso que eu acompanho já há uns 7, 8 anos. Mas um vídeo que ele postou umas semanas atrás, uns meses atrás, eu fiquei bem decepcionado. Fiquei bem decepcionado com o que ele falou. Que é o seguinte: alguém tinha feito uma pergunta a ele no final de uma live, e a pessoa acho que fez a pergunta sobre algum investimento, etc., que era uma sexta-feira, se não me engano. E ele respondeu assim: porra, meu irmão, se você chegou aos 40 e você ainda está trabalhando na sexta-feira, você realmente fez uma coisa de errado. Isso foi diretamente contra tudo que eu acredito, porque essa visão de que você tem que ganhar dinheiro para parar de trabalhar, isso é mentira. Isso é mentira. Isso corrói as ideias de muitas pessoas que têm dificuldade em ganhar dinheiro. E quando não corrói isso no início, antes dela começar, tenha certeza que isso desestimula a pessoa que já está no processo de trabalhar duro para poder conquistar alguma coisa. Como assim? Como assim você fez alguma coisa de muito errado para chegar aos 40 anos de idade e estar trabalhando na sexta-feira? Não era para estar trabalhando? Nossa função aqui enquanto ser humano não é ser útil para alguém ou para alguma coisa, seja trabalhar por dinheiro, porque você precisa muito, ou trabalhar porque você tem que trabalhar, você tem que produzir alguma coisa para poder ser uma ferramenta de mudança na vida de alguém. Porque a maioria das pessoas que chegam aos 40 estão trabalhando na sexta-feira porque precisam pagar conta. Essa é a realidade do mundo hoje.
minoria dessa, uma minoria mesmo, vamos botar assim, dos homens e mulheres de 40 anos que estão trabalhando numa sexta-feira, estão trabalhando porque tem uma responsabilidade, tem uma loja, tem uma empresa, tem um contrato, tem uma profissão, ou é médico, por exemplo, tem cirurgia para ser realizada, ou está de plantão. Eu achei tão pequeno, eu achei tão desnecessário. E na cabeça de um jovem que ainda não chegou aos 40 anos, que ainda está tentando encontrar seu caminho, todos nós estamos, né? Mas antes dos 40 você está literalmente apalpando aqui, ó. Isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Eu não gostei disso. Eu estou há 5 anos estudando isso, mas agora me formei e não gostei. Ou gostei, mas não ganho 1 centavo a mais do que eu imaginava para poder fazer uma vida confortável. Então eu vou fazer uma coisa que eu goste. Ou vou deixar de fazer o que eu gosto porque o que eu não gosto dá muito mais dinheiro. Sabe, todo esse experimento dos 40 anos de vida iniciais fazem parte do processo. E a maioria das pessoas, isso acho que isso é sabido e é comentado, a maioria das pessoas que ficaram ricas, milionárias na história, pelo menos na história recente, construíram esse patrimônio depois dos 40, alguns depois dos 50. Não vou citar aqui porque tem vários, mas não me recordo de nenhum nome para dizer assim agora. Mas nós sabemos que há. Basta fazer uma rápida pesquisa, você vai ver a quantidade de pessoas que alcançaram riqueza ou bem-estar econômico, muito depois dos 40 anos de idade. E claro que muitos também antes, mas estamos a falar dos que chegaram aos 40 e estão trabalhando sim, na sexta-feira. E depois, essa é a questão das finanças pessoais, de economia. E depois tem a questão da certeza do caminho, de realmente você se conhecer e perceber que muitas das coisas que você fez foi em vão, não valeram a pena, ou valeram a pena pela experiência, mas você não gostaria de fazer novamente. Também tem a questão familiar, que tipos de erros a minha família cometia quando eu era criança, que eu repeti por hábito, que tem muito isso. É igual a questão da doença. Porque a doença X é hereditária. Será que é hereditária? Ou será que os hábitos que você adquiriu com a sua família, hábitos alimentares, foram os mesmos da sua família? Por isso você adoeceu da mesma doença de um pai, mãe, um avô, uma avó. Então é o ambiente. É o autoconhecimento, é você pensar muito mais na vida, porque você sabe que na teoria você chegou na metade, se você durar 80 anos, que é uma coisa hoje normal. Como é que você quer chegar nos teus próximos 40 anos? Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Aliás, eu sei aonde eu quero chegar e como eu gostaria de estar nos meus 50 anos, ou seja, quando eu tiver 10 anos de renascimento. E aí eu me peguei pensando nisso tudo, resolvi gravar um vídeo para vocês. Então olha, se você já tem 14 minutos, espero que eu tenha sido claro, que eu estou realmente falando aqui à vontade, sem corte. Espero que ajude você, ou se você gostar do vídeo, comenta, me diz o que você acha sobre o que eu acabei de falar. Mas comenta se você concorda, se você tiver 40 anos ou mais, se você concorda com o que eu estou falando, se faz algum sentido para você, se você pensa nessas coisas durante o dia, ou se em algum momento você pensou. E se você nunca pensou nisso, eu acho que vale a pena a reflexão, porque tem feito uma diferença muito grande na minha vida.
tentar entender aonde foi que eu errei e o que eu não gostaria de errar novamente. Que aí sim seria uma sensação de falha, porque não é a primeira vez, é a segunda que você falha. Então pesa muito mais. E é isso. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês gostem. Deixe um like, um comentário. Eu gosto de responder a maioria, somente dos que vêm com educação e respeito. Um grande abraço. Uma boa semana. Hoje é segunda-feira apenas. Então temos a semana inteira para conquistar muita coisa. Um abraço. Depois eu tô de volta.